lá. O Senado, gente, vai escolher o novo comandante, o chefe da casa. Mas tem também 2 vices, 4 secretários e também todos os outros suplentes. O voto é secreto, mas tem muita gente, certo, meu querido Bruno Pinheiro, que já declarou publicamente em quem vai votar, né? Eu quero entender de você o seguinte, eu e todo mundo que está nos assistindo agora, qual que é o placar, hein, atual? Olha, com quem eu cheguei a conversar há alguns minutos aqui nessa articulação, aliados do candidato à presidência Rogério Marinho, se falam com otimismo em 44 votos. A vocês um ótimo dia, quem nos acompanha sempre é uma alegria, uma satisfação. Esse placar é muito apertado e acirrado. Eu conversava agora mesmo com o candidato senador Eduardo Girão, que reafirmou que vai até o final. Ele não vai recuar da sua candidatura. Num eventual segundo turno, aí ele vai com essa possibilidade de se aproximar de Rogério e não de Rodrigo. Vale ressaltar que lá no início o Rogério era uma candidatura que não estava chamando a atenção de Rodrigo, não estava incomodando, mas nos últimos dias acabou acirrando essa disputa. Diversas reuniões e na legenda de Rodrigo uma ruptura, teve uma rachadura ali, alguns nomes chegaram a anunciar que vão apoiar Rogério Marinho. E segundo informações, um novo nome durante essas últimas horas também já sinalizou que vai com Rogério, mas que não vai divulgar o seu voto. Ali na hora do escurinho, com a urna, só o senador ali, ou lá na Câmara também, é claro que é diferente. No Senado, a votação não é digital, não é na urna, é numa cédula realmente, né? A gente relembra que lá anteriormente teve até uma confusão que apareceu uma cédula a mais do que o número de senadores que tinha aqui no Congresso. É uma discussão muito ampla. Vários ministros, uma dúzia de ministros do governo Lula que foram exonerados, estão retornando aqui ao Congresso hoje. Alguns no Senado, outros na Câmara dos Deputados. Isso para conseguir ajudar a estrutura e auxiliar Rodrigo, ou seja, reconduzir a mesa diretora. Esses nomes que você disse sobre o secretário, a vice-presidente da mesa, é importante essa composição e isso é usado como um instrumento na hora de colocar esse voto. Se caso eleito, você vai ser o secretário, o vice-presidente, então isso tudo entra nessa discussão. Com o senador Rogério Marinho, eu acabei de também conversar com ele, ele me disse que vai fazer um discurso de aproximadamente 15 minutos e é claro que um discurso também tem uma certa linha de campanha para conseguir, né, fazer esse ultimato, conversar com os senadores e segue então acreditando na vitória. Nessas últimas horas, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, atuou e muito, viu, com diversas ligações, com várias chamadas a fim de conseguir o convencimento e conseguir o voto, é claro, né? Sem dúvida, Brunão. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro atualizando pra gente um pouco do quadro do cenário no Senado Federal, principalmente na Câmara a coisa está mais resolvida, mas a expectativa é justamente no Senado. Deixa eu dar meu bom dia aqui pro nosso time, Felipe Campos. Temos o nosso Alexandre Borges por aqui, já pode colocar o nosso Zordon, daqui a pouquinho o Ale vai estar por aqui. O Holiday, o nosso mano, e a Wafa. O que tem de gente errando o nome da Wafa é um negócio impressionante, Holiday, você não faz ideia. Por que será, né? Ontem mesmo uma pessoa chegou pra mim e falou assim, adorei a Waka Waka. Falei, nossa, mas que interessante, quem é esse ser humano? Acabou comigo, né? Outro dia foi Fafá, né? Exato, Fafá, Waka Waka, Wawa, enfim, é o Wafa. Bom dia, meu amor, você tá bem? Bom Tudo dia, certo? também. Expectativas pra hoje, me traça. Enfim, com a apuração online, né, que estão fazendo entre o Pacheco e o Marinho na eleição do Senado, tá rolando aí uma expectativa de elegerem o Marinho. Eu espero que isso se concretize, mesmo que seja apertado e difícil. Acho que vai ser muito difícil que isso aconteça, mas enfim, é o que eu estou esperando aí para a gente poder trazer de fato um equilíbrio democrático, né? Porque, enfim, a gente sabe que o Lula está super alinhado com o Pacheco e a gente espera aí que o Senado ele seja mais atuante agora, né? Que ele traga pautas que sejam importantes pro nosso país. E queria, né, lembrar que, enfim, vou trazer uma coisa aqui. A gente lembra dos governos petistas, né? Enfim, com a questão do mensalão. E agora eles estão oferecendo cargos de segundo escalão para poder manter a eleição do Pacheco. Então, péssimo, péssimo.
É isso. Muito bem. Turma, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tô achando que vai dar Rodrigo Pacheco. Não quero dar uma desanimada, mas já tem. Não, porque eu acho Ainda mais com o MDB agora, né, apoiando. E o MDB ontem fechou exatamente o apoio da bancada. Eu acho, e aí eu quero fazer uma análise com vocês, que independente do resultado, se o Rogério Marinho vai ganhar ou não, eu acho que ele já foi bem demais nesse processo. Porque chegar a incomodar o presidente do Congresso Nacional como ele incomodou, é um negócio assim absurdo, vocês não acham? Assim, ele já foi muito longe, eu acho que ele chegou muito longe, porque analisem as outras eleições, no caso do Senado Federal, era no padrão da Câmara. Sei lá, vai ter 500 votos sim, 10 não. Agora não, agora nós estamos vendo justamente um equilíbrio um pouco maior. Primeiro, bom dia. Eu acho que o jogo está bem equilibrado, de forma surpreendente, eu diria, dado que, como a gente sabe, nesse tipo de articulação, a máquina pesa muito. Então, para além do Pacheco já ter a estrutura da presidência, ele tendo o apoio do presidente Lula, passa a ter, como a Wafá estava falando, o apoio da máquina na articulação. Agora, uma coisa interessante da gente pensar é que, tradicionalmente, a relação entre executivo e legislativo no Brasil sempre se deu com apoios, digamos assim, pagos à prestação pelo executivo na divisão de cargos e verbas do executivo para parlamentares. E desde que o orçamento secreto cresceu tanto, o legislativo, de alguma forma, ficou um pouco mais independente em relação ao executivo, dado que o controle dessa verba não precisa mais passar pelo comando do executivo. Então, talvez esse seja um fator que tenha ajudado a alterar essa dinâmica. Mas, Mano, por que essa rejeição positivo maior ao Pacheco e não ao Arthur Lira? Porque eles foram os presidentes das casas nesse momento do orçamento secreto, que foi justamente isso. Mais dinheiro, mais distribuição. Um ponto que se diz Qual que é a diferença dos dois? É que o apoio do Davi Alcolumbre ao Pacheco tem pesado negativamente para o Pacheco. Inclusive, falam até de alguns motivos um pouco prosaicos. O Alcolumbre conseguiu agora, com o fim do mandato da ex-senadora Simone Tebet, ele anexou o gabinete que era da Simone Tebet ao próprio, inclusive tirou uma parede, ficou com um grande palácio, lá um latifúndio no Senado, e esse tipo de tratamento diferenciado do Pacheco ao ex-presidente Davi Alcolumbre tem despertado ciúmes em muitos senadores, ou seja, há uma insatisfação por um tratamento diferenciado por parte de alguns deputados, e isso passa também pela divisão dos recursos do orçamento secreto, que estão, dizem, sob o comando compartilhado ali entre o Pacheco e o Alcolumbre. Agora, o Rolly e o Girão, hein? Eu gosto do Girão, mas assim, tá com pouco voto, eu acho. Como é que você vê isso? Eu gosto do Girão também. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Mas eu acho interessante a ideia, a estratégia por detrás ali da candidatura do senador Girão. Porque, na verdade, ele quer forçar um segundo turno. Nós nunca tivemos, pelo menos não na história recente, um segundo turno para a eleição do Senado. Existem algumas pessoas que se sentem mais à vontade apoiando o Girão do que apoiando o Rogério Marinho. Então, a ideia dele é conseguir ali os seus votos, seus 4, 5, 6 votos que sejam, mas que vão fazer uma diferença para forçar esse segundo turno. E depois fica mais fácil convencer aqueles que votaram no Girão, no segundo turno, votar no Marinho. Mas eu queria também colocar aqui algumas questões interessantes que estão favorecendo, ou pelo menos dão um otimismo maior aí para a campanha do Rogério Marinho nessa reta final. Nós tivemos alguns senadores dentro do próprio PSD declarando publicamente apoio ao Marinho. Teve o Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, Samuel Araújo e mais um senador que eu não me recordo o nome. Mas a expectativa é de que cerca de 5 senadores do PSD deem de debandada da candidatura do Pacheco
e passem a apoiar o Marinho. Então, quando a gente faz a conta do apoio das bancadas, o Pacheco tem um apoio do MDB, tem um apoio do União, tem um apoio de sei mais quantas bancadas, aí você vai chegar num número estrondoso, mais de 50 votos. Mas quando você conta a possibilidade de divisões dentro dessas bancadas, o Marinho aumenta muito mais as suas chances, claro, mas ainda tem o favoritismo do Pacheco. E olha só, gente, o Supremo Tribunal Federal realiza neste momento a cerimônia de abertura do ano judiciário. Também hoje vão ocorrer as aberturas das atividades no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal de Justiça. Quem está lá pronta, preparada para contar para a gente se o presidente Lula já chegou por lá é a Luciana Verdolim. Tudo bem, Lu? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, Lula chegou inclusive antes do horário. Foi motivo de surpresa aqui no Supremo Tribunal Federal. Chegou 3 minutos antes, chegou às 9h57, já está aqui dentro do Supremo Tribunal Federal, que teve que ser completamente restaurado. Essas vidraças aqui foram todas quebradas no último dia 8 de janeiro, quando teve a invasão aqui do Supremo Tribunal Federal, que foi um dos prédios mais afetados, que foi um dos prédios mais destruídos, se a gente levar em consideração que houve destruição também no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Aqui no plenário do Supremo, o que pode ser reformado, o que pode ser reconstruído, eles utilizaram a estrutura original. O que não pôde ser recuperado teve que fazer tudo novo, mas seguindo o que era, né, o que foi entregue durante a construção de Brasília, seguiu a linha original aqui do plenário do Supremo. Então, tudo novinho, tudo pronto para esse início dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Os próprios ministros aqui da casa faziam questão de ressaltar que tudo estaria pronto agora no dia 1º de fevereiro, até para mostrar para a sociedade que, apesar dos problemas, apesar das ameaças, a democracia está aí vigente, a democracia consegue retomar. É preciso fazer com que as instituições funcionem normalmente, e é esse o recado que a presidente da Casa, a ministra Rosa Weber, pretende dar no discurso dela agora de abertura dos trabalhos. Tem agora essa sessão solene, 10 horas da manhã, logo mais à tarde, às 2h, já tem sessão de votação aqui no Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos no Superior Tribunal de Justiça também serão retomados logo mais às 2h da tarde, e no Tribunal Superior Eleitoral, tradicionalmente só à noite. Às 7h da noite terá também a retomada das sessões de julgamento ainda da eleição do ano passado. Ainda tem muita coisa, muito recurso para se analisar. O Tribunal Superior Eleitoral vai continuar com essas sessões plenárias. Muita segurança reforçada hoje aqui na esplanada dos ministérios. Paulo, estava até falando com o pessoal do Jornal da Manhã. Para chegar hoje aqui foi um verdadeiro sufoco. Chegar de carro foi difícil, a pé, longa caminhada, mas assim, tudo pronto, e segundo a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, segurança ok, a gente não deve ter nenhum problema durante o dia de hoje. Muito bem, Lu, qualquer novidade você aciona a gente por aqui e entra ao vivo na programação da Jovem Pan. Luciana, em frente ao Supremo Tribunal Federal, daqui a pouquinho acontece a abertura do ano judiciário lá em Brasília. Obrigado, Lu. Vou pedir para a nossa Fernandinha colocar na tela o Alexandre Borges. Ale, deixa eu conversar um pouco com você. Primeiro, bom dia, né? Não nos vimos ainda hoje. Eu quero entender de você justamente essa pergunta que eu fiz para os meninos, né? Em relação... O que foi, Fernandinha? Nós temos imagens ao vivo aqui do plenário da Câmara dos Deputados Federais. Daqui a pouquinho a cerimônia começa e você vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan. Nós colocamos agora ou... Podemos? Então, vamos acompanhar um pouquinho aí o início dessa cerimônia. Se eu não me engano, o hino nacional está sendo cantado agora. Tá aí, gente. Hino nacional, começando a sessão de posse dos 513 novos deputados federais. Essas são imagens ao vivo de Brasília, da Câmara Federal. Eu quero, Fê, só inserir aqui o Alexandre Borges na nossa conversa, buscando entender a avaliação dele sobre o legado que o Rogério Marinho vai deixar nessa oposição, né? Porque eu não me lembro de ter tido uma eleição tão disputada assim no Senado Federal. Você tem mais algum ponto para fazer? Eu acho que a única... a gente só precisa colocar um ponto aí, que o Pacheco, na época, foi a favor do impeachment da Dilma, né? Que ainda na época ele ainda era deputado,
e agora aí está se articulando aí com Lula e quem sabe chegando aí à presidência do Senado. Ale, primeiro, o que você acha que vai dar? E segundo, me comenta sobre essa vida aí inicial no Senado de Rogério Marinho. Opa, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Olha, só um parênteses antes, eu estava fazendo umas continhas aqui, só para matar uma curiosidade aí de quem acompanha a gente, é o seguinte: quem que é o parlamentar que está tomando posse hoje? Né? Então eu peguei a lista de todos, peguei as características, fiz ali umas continhas e eu descobri o seguinte: quem toma posse hoje, na grande maioria, ele é homem, mais de 80%, branco, mais de 70%, do centrão, mais de 70%, casado, advogado, tem uma renda mais ou menos, tem um patrimônio de mais ou menos entre 1 e 2 milhões de reais, tem curso superior, quase todos, e há uma média ali entre 40 e 45 anos de idade, e ele está ou no primeiro mandato, começando hoje pela primeira vez como ou deputado ou senador, ou está no segundo mandato. Então, só para uma curiosidade, o perfil do parlamentar que está tomando posse no Brasil hoje é esse: homem casado, curso superior, advogado, do centrão, branco, classe média alta para rico, né? Milionário, tem milhão, e com curso superior. Ok, então essa era uma curiosidade que eu queria matar. Em relação à eleição do Senado, também um rápido comentário sobre a eleição da Câmara, que é favas contadas, vai dar Arthur Lira, mas a quantidade de votos de Arthur Lira é algo importante para a gente levar em consideração. Por quê? Porque Lira fez muita campanha, mesmo sabendo que não tinha concorrente, ele fez uma campanha muito acirrada, como se ele tivesse concorrendo, como se ele tivesse um concorrente à altura. Por que ele fez isso? Porque ele quer o maior número de votos possível, ele quer uma vitória cachapante, ele quer o voto de quase todo mundo. Por quê? Porque ele acha que assim ele consegue se contrapor ao governo, a Lula, e mostrar que o tamanho do poder e da força que ele tem na Câmara dos Deputados. Então, se a gente não tem nenhuma dúvida em relação ao resultado da eleição da Câmara, é interessante a gente ver a quantidade de votos que Arthur Lira vai receber, porque isso pode, de certa forma, mostrar a força que ele vai ter.